Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai falar da banca Sebrasp, a gente que recebeu essa semana passada a notícia de que a Polícia Federal vai ter editais em agosto para concursos tanto para carreira de atividade fim quanto atividade meio, né, que é a área administrativa. E aí a coluna quis se adiantar. Como Polícia Federal costuma ser Sebrasp, a gente convidou um professor de discursivas e redação para falar como é a discursiva da banca Sebrasp. É o professor Adriel Salles. Obrigada, professor, por receber o nosso convite. Bem-vindo à nossa coluna. É um prazer enorme, Karina. Obrigado pelo convite. E a gente está aqui para ajudar ao máximo os nossos alunos, nossos concurseiros, todos aqueles que precisam da discursiva para se tornar um policial federal futuramente. Isso. Na verdade, a gente está aqui no Pará com a expectativa ainda de polícia civil, a polícia científica, não é? Que os concursos são autorizados. Tem TJ, que a gente não sabe também se vai ser Sebrasp, né? É essa grande dúvida, né, do TJ. Isso. O que vem. Então, nossa entrevista discursivas para Sebrasp serve para vários concursos. É isso, com certeza. E a gente ainda tem concursos já nacionais, né, com a banca Sebrasp. Isso. Porque ela nunca para, né? Nunca para mesmo. Ela hoje, eu acho que disputa bem com a FGV, mas por muito tempo ela foi dominante, né? Sim. A gente vê que tanto a FGV quanto a Sebrasp, e até agora entrando nesse ramo das bancas maiores, a própria FCC também que vem tomando espaço, principalmente para a área de tribunal, né? Isso. Se eu não me engano, o TRT... primeira região no Rio de Janeiro, já foi confirmado que é a Carlos Chagas, que é a FCC, se não me falha a memória. Isso mesmo. Mas vamos falar de Sebrasp. Hoje o nosso assunto é Sebrasp. A banca Sebrasp, a discursiva da banca Sebrasp, ela tem um perfil específico, um tipo de discursivo específico? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a banca Sebrasp, ela tem um perfil de trazer para a questão, ou melhor, para a prova discursiva, um tema central, e a partir desse tema ela trabalha com tópicos a serem discorridos naquela ordem em que ela apresenta esses tópicos. E na maioria das vezes são 3 tópicos relacionados ao tema central que ela aborda. Então ela traz, por exemplo, aqueles textos de apoio ou ideias de apoio? Alguns momentos sim. Outros, ela traz no próprio enunciado da prova discursiva, ela já traz o tema para ser desenvolvido, o tema central, e depois os tópicos. Às vezes pode aparecer o texto de apoio, como não pode também. E aí esses tópicos, quando ela cobra 2, 3 ou mais, ele é obrigatório o candidato seguir esses tópicos? Particularmente, eu indico que sim. Por quê? Porque ela já apresenta uma ordem justamente para que a gente siga aquela ordem. E tanto é que no padrão de resposta, né, que depois do concurso a banca solta, ele vem na ordem dos tópicos. Então, é muito viável você seguir aquela ordem que vem na própria prova. Entendi. Então, pela sua experiência de provas anteriores, o padrão de resposta, né, o espelho, ele sempre vem seguindo essa sequência de tópicos. E é importante que o candidato tenha isso em mente e siga também o próprio padrão, né, que vem na própria banca. Porque assim, né, é uma ordem que vem de cima para baixo, que justamente é a questão da prova discursiva, e a gente, como tradutor dessa prova, né, em que a gente vem simplificar a vida do aluno, a gente consegue entender que aquela ordem ela é a mais importante, não só para a apresentação do conteúdo, né, mas também para seguir aquilo que a banca quer realmente e que a gente mostra para ela que a gente consegue entender o perfil que ela tem. Perfeito. Adriel, agora eu quero te fazer a pergunta quanto provas anteriores, né? A gente costuma, é um hábito, eu sou professora também, a gente treinar com base em provas anteriores. Para as discursivas, a gente sabe, e aí você pode até listar alguns, que existem textos diferentes, né? Dissertativo, argumentativo, né? E os outros textos dentro do ramo, né? Discursivas. A Sebrasp, ela costuma ser muito
muito repetitiva nesses tipos de texto, ou ela inova? Estudar essas questões, essas discursivas de provas anteriores, é o melhor caminho para se preparar para uma prova? Vamos pensar, por exemplo, no pessoal que vai fazer Polícia Federal, não é? Então, seria ideal que ele pegasse as provas de polícia, todas as provas de polícia, não só federal, mas as civis, feitas pela Sebrasp e treinasse? Isso é o que eu mais falo a todos os alunos. Gente, estudem pelas próprias provas. Porque é o seguinte, Sebrasp, ela recicla muito questão, ou melhor, prova discursiva. Então, é de extrema importância que o próprio candidato estude por elas. Tanto é que a gente sempre pega temas de prova anteriores para trabalhar com eles. Para treinar os seus alunos. Para treinar. E porque é o tempo todo reciclando. Por exemplo, a Sebrasp, no último concurso, que se não me falha a memória foi 2021, ela trabalhou a função da Polícia Federal na questão da garantia dos direitos fundamentais. Quando foi no concurso passado, ela trabalhou a questão da Polícia Federal garantindo, ou melhor, democratizando o serviço da Polícia Federal. Então, a gente vê que é só uma reciclagem. Ela está circulando sempre no tema central, que é a própria instituição. Então, é muito importante que a gente entenda e faça esse mapeamento para entender, para mostrar para o aluno também, né? Para que ele estude pela própria banca, pelas próprias provas. Perfeito. E isso é até parecido um pouquinho com a próxima pergunta que eu pensei em fazer para você. Tema, não é? A Sebrasp, ela tende mais a temas técnicos, digamos, concurso para a área de saúde, perguntas sobre a área de saúde. Concurso de Polícia Federal, você acabou já até adiantando um pouco a pergunta. Ou ela vai mais para questões da atualidade? Política, meio ambiente, enfim. Qual é mais ou menos o perfil? Como é que tu identifica pela estatística das provas anteriores de Sebrasp, qual a tendência dela, se é que ela tem uma tendência? Assim, existe uma tendência, né, em que se a gente for colocar aqui por uma porcentagem, 80% das vezes ela trabalha com conteúdo voltado ao cargo em questão, né? Mas existe a possibilidade dela trabalhar também com a ideia de temas de atualidade. Por exemplo, já vi temas falando sobre a crise humanitária, né? Falando sobre a importância de se combater essas crises. Então, são temas voltados à atualidade, né? E também ela trabalha de forma mais geral com o conteúdo específico de cada cargo. E Adriel, essa escolha da banca costuma vir no edital, não? Aparece no edital. Aparece no edital. Então o candidato, ele se prepara antes da prova, não é surpreendido. Não. É tipo o MPU, que é FGV, que ele já disse que vai ser atualidade. Né? Então, quem está treinando... Geralmente, o que acontece? Quando vem o edital, a própria banca, ela fala, olha, na prova discursiva, vocês vão ter a questão temática voltada ao conteúdo programático, né, ao conteúdo específico. Ou então ela trabalha, a prova discursiva será um tema voltado à atualidade. Aí o aluno já não se preocupa mais, ou melhor, já não se surpreende mais com o que pode vir. Com aquele leque gigante de possibilidades, né? Eu vou me perder na hora de fazer a prova. Não tem como, porque o próprio edital ele já traz isso consigo, né? E também, como eu falei anteriormente, a própria banca, como ela recicla muito temática, a gente consegue ter uma previsão tanto quando eles trabalham atualidade, quanto quando eles trabalham conteúdo específico. Perfeito, perfeito. Agora eu quero te perguntar sobre os erros, quais os erros mais comuns do candidato que está se preparando para uma prova da banca Sebrasp e tem discursiva. Vamos pensar agora em quem está nos assistindo e que soube da notícia, né, do edital saindo em agosto, prova talvez em novembro, não é? A data agosto, o governo federal já anunciou agosto. Novembro aqui é o meu chute aqui. Ele está assistindo a gente, ele quer estudar para a banca Sebrasp, há uma expectativa de ter discursiva, não temos o edital ainda, mas há. Quais são os erros mais comuns de quem estuda? Pontua aí para gente, para quem está nos assistindo não cometer esses erros. Primeiro ponto, concurseiro, não vá com aquela ideia de obesidade mental. Em que sentido? Você não precisa ser um especialista
para escrever sobre determinado assunto. Você não está fazendo uma prova em que a prova será, por exemplo, de direito constitucional. A prova não é de direito constitucional. Você está fazendo uma prova em que direito constitucional está. Você não está sendo especialista ali, né? Então, estude horizontalmente. Não vá aprofundar assunto. Na maioria das provas, nós temos 30 linhas para escrever. Isso. Né? Então, não tem como ser muito profundo ali. Perfeito. E são, na maioria das vezes, 3 tópicos. Então, não precisa se aprofundar muito. Você não é o especialista daquela área. Outro ponto, organização de ideias. É muito importante você organizar suas ideias de forma clara e objetiva. Não adianta ir além e nem ficar aquém. Tem de ser objetivo na sua redação. E organização, né? Utilização de conectivos. É eles que vão estabelecer a organização dentro do seu texto. Então, faça uso desses conectivos. Tá bom? Perfeito, perfeito. E agora quero te fazer uma pergunta. Antes de eu fazer a pergunta final, uma dúvida aqui que surgiu. Vou fazer uma pergunta como aluna aqui. Uhum. Esses tópicos, digamos 3 tópicos, eles seriam 3 parágrafos? Eu sei que a pergunta é muito... Não dá para simplificar isso, porque isso é toda uma mentoria. Mas, resumidamente, como ele poderia organizar esses 3 tópicos, por exemplo, se tivesse? Perfeito. Aqui que eu trabalho com os meus alunos. Primeiro tópico, ou melhor, primeiro parágrafo, você vai apresentar as ideias gerais do texto. Tema central e os tópicos que vão ser discorridos. Até porque todo tipo de texto a gente tende a apresentar uma introdução, né? Para poder falar sobre o que você vai escrever. E a partir daí, separar um parágrafo para cada tópico. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai ficar com introdução, desenvolvimento, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Se tiver os 3. Isso. E o fechamento do texto. Perfeito, isso. Perfeito. Tá, agora sim, aquela pergunta final, que às vezes eu fico assim, cada entrevista que eu venho, que vocês vêm, professor, é um aprendizado também para mim, porque eu não sou professora de redação, né? E agora, que orientações você dá para quem quer estudar? Quer fazer a sua discursiva, está um tempo sem produzir texto, ou produz texto, mas não passou, ou faz muito tempo que não passa por uma avaliação de um professor. Uhum. É fazer leituras gerais, é produzir o texto, é procurar ser corrigido por um professor. Dá uma orientação para quem está querendo estudar agora. Tá, primeiro ponto é a gente não ter medo de escrever. A gente tem muito medo de escrever sobre qualquer assunto, né? Primeiro ponto é comece. A partir do momento em que você começa, as coisas vão destravando, né? Aí você chega a um determinado professor, peça a orientação dele para você melhorar. E passo a passo, você vai conseguindo melhorar corrigir os seus erros, né, durante esse processo de escrita. Porque é igual como se fosse um médico. Você vai ao médico, está com uma dificuldade, está com um problema, chega ao médico e ele vai lhe passar aquilo que é de melhor para corrigir aquele problema. E tal qual o professor. Comece a produzir texto, depois entregue a um professor para que ele lhe oriente sobre o que você precisa melhorar. E aí, passo a passo, você vai conseguindo aprimorar esse conhecimento. E, logicamente, procure estudar a questão da redação mesmo, da discursiva, para você também adquirir conhecimento teórico sobre a construção de texto, organização de pensamento e também, logicamente, aprender a pensar a redação, que é o mais importante. Olha, perfeito, perfeito. E, professor, agora eu vou encerrar essa entrevista. Além de agradecer você, eu quero pedir o teu @, como os nossos internautas podem te procurar para fazer o curso com você, saber onde você ministra as aulas. Qual o teu @? @curso Adriel Salles. @curso Adriel Salles. Isso mesmo. Obrigada, professor. Podem procurar lá. Então, a gente com certeza vai ter futuros alunos, futuros concursados policiais, né? Fé em Deus. Ou do TJ ou de outro, né? Ou de outros concursos. Para você preparar e a gente até trazer aqui como case de sucesso. Né? Ótimo. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente encerra mais uma entrevista e eu te espero aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.